Tem aí pelo menos 80% dos médicos hoje que estão trabalhando em plano de saúde, que estão trabalhando em plantões, no SUS, serviço público ou em clínicas populares, cara, que eles estão extremamente insatisfeitos, infelizes, qualidade de vida baixa, querendo inclusive alguns desistir da medicina. Cara, o que é o círculo vicioso da medicina? O círculo vicioso da medicina foi um termo que a gente cunhou aqui no CVM para exemplificar uma espiral negativa, onde o médico trabalha muito, ele não faz a medicina que ele se preparou para fazer, ele não ajuda os pacientes dele a ter mais saúde, e por conta disso, ele acaba tendo que trabalhar mais, e cada vez mais insatisfeito com a medicina que ele está fazendo e cada vez menos impactando mais a vida das pessoas. Detalhe é que essa espiral negativa culmina em menos qualidade de vida, em menos felicidade, menos tempo para cuidar da própria saúde, menos tempo para cuidar da família. E aí chega um momento que esse médico ele se encontra num beco sem saída. Ele pensa, meu Deus, não foi para isso que eu fiz medicina, não foi por isso que eu me dediquei tanto, não foi por isso que eu me sacrifiquei tanto uma vida inteira para ser médico, para ser médica, para fazer essa medicina meia boca, não me sacrifiquei tanto, minha família não investiu tanto em mim para hoje eu ser o médico ou uma médica meia boca, né? E tá fazendo aquela medicina que não impacta na vida das pessoas. Esse é o círculo vicioso da medicina. Mais ou menos 80% dos médicos no Brasil estão nesse círculo vicioso e o pior, eles nem sabem, Thiago. Tem um estudo que é um estudo reconhecido nacionalmente, que é o Demografia Médica, e é atualizado, se eu não me engano, a cada 1 ou 2 anos, pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, em parceria com o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, CREMESP. E aí você vai ver a remuneração média dos médicos no Brasil, que gira em torno de 18 mil, média, tá? A minoria dos médicos no Brasil ganham mais de 25 mil por mês, juntando todos os vínculos, tá? Uma grande maioria tem mais de 3 vínculos, uma grande maioria está insatisfeito, uma grande maioria coloca lá no Demografia Médica que não faria medicina de novo. Então, assim, o que eu fiz foi pegar alguns dados desse estudo de demografia médica e compilar eles e chegar nessa conclusão, que tem aí pelo menos 80% dos médicos hoje que estão trabalhando em plano de saúde, que estão trabalhando em plantões, no SUS, serviço público ou em clínicas populares, extremamente insatisfeitos, infelizes, qualidade de vida baixa, querendo inclusive alguns desistir da medicina. E foi exatamente por ter passado por isso que hoje eu tô aqui, fazendo o meu trabalho de formiguinha, fazendo o meu trabalho de aquele beija-flor que vai lá, levando um pouquinho de água para apagar o incêndio, mas pelo menos eu sei que eu tô fazendo a minha parte. E hoje tem mais de 1.000 outros beija-flores que estão indo lá, fazendo a sua parte também, lutando contra esse sistema perverso, que é ruim pro paciente, é ruim pro médico. Então eu já estive lá nesse círculo vicioso. Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu trabalhava mais de 30 plantões por mês, onde eu saía de um plantão e ia pro outro, aí eu tinha outros vínculos, que é uma coisa muito comum que eu acabei de falar, né? No Demografia Médica também mostra isso. Eu conheço médicos que já trabalham em 9 vínculos, 10 vínculos. E aí aquela vida louca, né? De comer dentro do carro, e às vezes tem um carrão, né? Tem um carrão importado, aí tira foto pra postar no Instagram do carrão importado, e aí depois quando desliga a foto, aí vai comer seu fast food dentro do carro, porque não tem tempo nem de almoçar, velho. Ou então é aquela vida onde você tem um apartamento uma cobertura, 1, 2 coberturas nos melhores bairros da cidade, mas dorme numa cama dura de hospital de plantão, então dorme numa cama cheia de mofo também no plantão. O cônjuge tá lá dormindo numa cama de 10 mil reais e você tá lá no hospital sozinho. Já passei por isso e eu dei um baixa porque, primeiro, entre um plantão e outro, uma vez eu engavetei meu carro, que não tinha seguro na época, em outros 3 carros. Eu lembro da cena, meio-dia, no sol de Manaus, eu olhando pro engavetamento que eu tinha feito, porque não dormia direito, porque não comia direito, tava naquela loucura, correndo atrás do próprio rabo, né? Na corrida dos ratos, como diz Robert Kiyosaki. E eu olhando com a mão na cabeça e olhando para aquela cena, dizendo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Outra coisa foi quando vários pacientes apontaram o dedo, assim, para mim. Apontaram o dedo na minha cara, me xingando, dizendo que eu era um médico bosta, porque ele tava meia hora me esperando numa fila. E eu lembro do plantão especificamente desse que eu tô falando. Eu tinha sentado na cadeira para atender 7 e pouco da noite no plantão noturno. E quando foi meia-noite, eu recebi uma dedada no olho, assim, de um paciente me xingando, sendo que eu não tinha jantado, eu não tinha ido ao banheiro, eu não tinha nem bebido água.
água naquele dia, cara. Tinha atendido um monte de emergência. Aquele foi outro dia que eu pensei, cara, eu não fiz medicina pra isso, sabe? E aí eu fui fazendo essas reflexões e vendo que o médico, cara, o médico é um bode expiatório do sistema, velho. Eu não tô falando especificamente desse caso, desse exemplo que eu falei que eu sentei 7 horas da noite e meia-noite, mais de meia-noite, na verdade, eu atendendo sozinho, sem ir ao banheiro, sem jantar, sem beber água, só levantava da cadeira pra atender uma emergência, pra atender o outro paciente, e ainda ser o culpado por tudo isso, não era no SUS, tá? Era num dos melhores hospitais de Manaus. E ali eu descobri, cara, o médico é um idiota, o médico é feito de trouxa, o médico é feito de bode expiatório do sistema, cara. O dono do hospital, os donos de hospitais, o dono de plano, o dono das empresas da saúde estão lá dormindo nas suas camas luxuosas, nos seus apartamentos luxuosos. O médico tá lá, cara, sendo escravo moderno. Aí eu falei, não, cara, não fiz medicina pra isso. Sabe o que acontece? Eu descobri que a gente tem escolha, Thiago. Ninguém tinha botado uma arma na minha cabeça pra eu estar lá, entendeu? Eu escolhi estar lá. Assim como eu tinha escolhido estar no SUS, assim como eu tinha escolhido estar atendendo plano, assim como eu tinha escolhido estar fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Ninguém botou arma na minha cabeça. Eu escolhi. E assim como eu escolhi entrar, eu também escolhi sair.